Chegamos aí na terceira parte dos conflitos entre árabes / palestinos, né, e israelenses. Então, este conflito de árabes, palestinos, israelenses e árabes em geral e israelenses ganha uma conotação de guerra a partir da segunda metade do século XX, principalmente. E essas guerras precisam ser analisadas. Né? Nos momentos anteriores, nós analisamos as questões étnico-religiosas, as questões que levaram ao conflito, e aqui a gente vai para o conflito propriamente dito. Uma das últimas coisas que a gente viu foi exatamente essa divisão aqui entre o que seria para a ONU o ideal, a partilha entre áreas israelenses e áreas palestinas. E o que a gente pode notar aí é exatamente uma porção em roxo que seria dado aos israelenses, que equivaleria aí a 56, quase 57% do território, e porções que seriam destinadas a palestinos, no caso aqui a Cisjordânia e a faixa de Gaza, equivalendo a 43% do território. A grande questão é a seguinte: basicamente, os palestinos, neste momento histórico, eram mais de 60% da população e na partilha da ONU ficariam com 40% do território. Obviamente, eles se colocaram e se posicionaram contra essa partilha. Partilha essa proposta em 1947. Por sua vez, os israelenses, estes eram a minoria, por enquanto, naquele momento histórico, mas ficariam com 56%, mas não ficariam com Jerusalém, cujo objetivo israelense era fazer de Jerusalém sua capital. Aliás, Jerusalém, um ponto de discordância entre todos os povos árabes e israelenses. Basicamente, uma cidade sagrada para todos eles. Para os judeus, porque tinha ali as bases do Império Judaico, as bases da religião judaica, tem ali ainda o Muro das Lamentações, a parede que sobrou do templo, né, que foi desfeito quando o Império ruiu. Mas ainda, para os islâmicos, você tem lá a Aqiba, que é justamente a mesquita onde marca a ascensão de Maomé ao céu. O negócio é sério, né? E tem o Calvário de Cristo. Então você tem três grandes religiões monoteístas que querem Jerusalém como sua cidade. E a Jerusalém, como área internacionalizada, não agradou nem judeus nem palestinos, que imediatamente rechaçam, ignoram e não aceitam a proposta da ONU de 1947. Pegando balde na história, os judeus, então, em 1948, vão declarar no dia 15 de maio, a partir do seu líder Ben Gurion, sua independência. Ben Gurion, que era líder do Stern Gang, um daqueles grupos que a gente viu no vídeo passado, um daqueles grupos que fazia limpeza étnica sobre o território da Palestina para fazer, né, a ocupação do território de Israel. Então ele vai ser a liderança política que proclama a independência que a gente vê neste trecho de vídeo aqui. The 14th of May 1948, the last day of the British Mandate. Britain's legacy to Palestine was a legal system, red pillar boxes, chaos and war. The same day, David Ben-Gurion announced that the State of Israel would come into existence at midnight. Within hours, the country was under attack. We heard the explosions and I said to my wife, I said, the game's on. They're bombing Tel Aviv. Their main targets were the Reading power station, the Tel Aviv airfield, the central bus station,
And they were really bombing Tel Aviv with impunity because there was nothing to stop them. That day, 5 Arab states invaded. The Egyptians advanced from the south towards the main Jewish center of Tel Aviv. The Lebanese barely crossed the northern border, with the Syrians attacking at either end of the Sea of Galilee. Further south came the Iraqis, while in the center, Transjordan's Arab Legion advanced towards the West Bank and Jerusalem. The invading force was between 25 to 30,000, against around 35,000 Israelis. Although the invasion was under the nominal command of King Abdullah of Transjordan, each country made its own plans. Abdullah had been having secret but inconclusive negotiations with Jewish leaders about carving up Palestine between them. He also wanted to add Lebanon and Syria to his kingdom to make an Arab superstate. No wonder other Arab leaders didn't trust him. They didn't trust each other either. They'd all have liked a piece of Palestine for themselves, and destroying the Jewish state at birth would have made them into national heroes. But they knew their capacity to do it was limited. Some of the Arab states went to war just to satisfy the ambitions of their common classes. Some of the Arab states wanted to prevent King Abdullah from controlling more areas from the Arab states. Some of the states were forcing themselves to go to war, otherwise the Arab people will call them traitors. Most of the invading troops were like Egypt's, well armed but badly trained and led. Egypt's King Farouk sent his men to war against the advice of his government. Transjordan's Arab Legion was commanded by British officers. It was the most effective Arab fighting force, but small, 8,000 men. It only fought for land allocated to the Arabs by the partition plan and in Jerusalem. The Jordanians consider Jerusalem and Palestine as the diamond of the Middle East. Because of the spiritual and religious significance we have as Muslims and Arabs. So we considered the capture of Jerusalem as our incentive as Jordanian fighters, and we fought hard to defend it. For the first month after the invasion, it was touch and go for the Israelis. The old city of Jerusalem was under attack by the Jordanian army, so we were stretched all over the place, and there were very, very few units who were free to fight everywhere else. And the situation at that time, I think, was the most critical during the War of Independence. Foi inevitável. A proclamação da independência que vocês viram aí, feita por Ben-Gurion, levou o Estado de Israel à guerra. Mas a guerra contra quem? Os palestinos imediatamente foram às ruas questionar, com todo o direito que tinham, essa história de que o território, antigamente território da Palestina, havia se tornado agora o país Israel, sob liderança judaica. Por sua vez, a gente não pode ignorar o fato de que Israel é um país que desagrada a todos os árabes, por uma questão histórico-cultural religiosa. Aquela rivalidade entre árabes descendentes de Ismael e judeus descendentes de Isaac, aquela disputa por reconhecimento histórico, cultural, familiar, aquela disputa por legitimidade religiosa entre o judaísmo e o Islã vem à tona, e os árabes não querem ter no Oriente Médio o país Israel. Então, países como Egito, Síria, Líbano, Iraque e Jordânia vão declarar guerra
contra o país recentemente independente. Então, além de palestinos em guerra civil dentro do território de Israel, Israel também tem que se degladiar, tem que se bater contra nações vizinhas, árabes, que também querem varrer Israel do mapa, justamente por todas essas pendências históricas, por essa disputa por legitimidade, reconhecimento e até mesmo conquista territorial. A verdade é que esta guerra árabe-israelense ela ganha conotações muito diferentes do que a gente imagina. Um país recém-criado consegue segurar muito fortemente os avanços de 5 países árabes muito mais fortemente armados e com um número de soldados equivalente ao que Israel tinha na época. E por que acontece isso? Basicamente porque este mundo árabe tinha interesses particulares. Cada nação entrava ali defendendo seus próprios interesses. Então não havia articulação integral, articulação que poderia unificar tantas tropas para vencer Israel. Se tivesse havido essa articulação, possivelmente Israel não existisse hoje. Não havendo, Israel conseguiu resistir aos avanços árabes. In 10 days of fighting, the Israeli general Igal Allon estimated that 20% of the effective Arab fighting force had been lost, and the War of Independence won, though not ended. In the remaining months of the war, there were more Israeli offensives, more Palestinians were forced out, and there were more ceasefires. Of the invaders, only the Arab Legion in Jerusalem and the West Bank could claim any success. The others were humiliated. 10 meses de ofensiva. E a Legião Árabe não consegue derrubar Israel. É bem verdade que o resultado desta guerra acaba trazendo alguns vencedores. Não só Israel sai fortalecido deste episódio. Não só Israel sai vencedor deste episódio. 10 meses de guerra, Israel resiste, Israel não se dobra frente aos árabes, e o que acontece é que 2 países árabes conseguem dominar parte dos territórios de Israel, antiga Palestina. A Jordânia consegue tomar posse da Cisjordânia e de parte de Jerusalém, ao mesmo tempo que o Egito consegue ocupar a faixa de Gaza. Porém, Israel nasce e se mantém enquanto país independente, ocupando não aquilo que a ONU tinha previsto para Israel, 60%, mas ocupando 77% do antigo território da Palestina. Isso quer dizer que Israel, Egito e Jordânia saem como virtuais vitoriosos deste imbróglio, desta violenta guerra pela independência. Israel resiste por 10 meses e ganha um país ao final disso. Essa é a guerra pela independência. E os palestinos? Palestinos perderam completamente seu território. Mas tem o Egito, que é um país arabinizado e islâmico. Tem a Jordânia, que é um país árabe. Então os palestinos vão estar muito bem lá. Não é isso que acontece. Os palestinos vão ser massacrados etnicamente dentro de Israel e serão também massacrados por jordanianos na Cisjordânia e até mesmo por egípcios na faixa de Gaza. Olha que loucura, né? Tanto os árabes vizinhos que invadiram o território da Palestina, quanto os judeus que fez do território da Palestina Israel, todos eles, como são interventores e colonizadores,
buscam desarticular com violência os povos locais palestinos, que perdem completamente a capacidade e autonomia. Então, em 1947, surge Israel nestes moldes aqui. Não seguindo aquele plano de partilha. Vejam, segundo o plano de partilha, o território que seria dado à Palestina seria muito maior ao território ocupado, por exemplo, por Egito aqui na região da faixa de Gaza. Dá uma olhada na diferença da faixa de Gaza aqui e aqui. Dá uma olhada na diferença do tamanho da Cisjordânia aqui, no plano de partilha, e aqui. Então, Israel ocupa muito mais território e os palestinos ficam sem, de fato, nenhum território. E isso é muito dramático aos palestinos. A verdade é que a guerra não para por aí. Né? A guerra de 1948, a guerra pela independência, para por aí. Tem seu desfecho. Mas os egípcios não saem felizes. Eles queriam ter varrido Israel do mapa. E vendo uma possibilidade geopolítica forte, o novo governante do Egito, que assume no lugar do rei Farouk, um cara chamado Gamal Abdel Nasser, que vocês veem aqui em cima, no cantinho, ele se propõe, então, a fazer todas as intervenções possíveis no território de Israel. Para quê? Para conseguir se tornar ele, Nasser, e o Egito liderança entre os povos árabes. A ideia do Nasser é invadir Israel rapidamente, vencer Israel numa pancada só e conquistar o apoio do mundo árabe. Mais do que isso, ele também sabe que após a independência, o mundo ocidental viu em Israel um aliado. Por quê? Porque norte-americanos, no começo da Guerra Fria, queriam fazer um contraponto aos soviéticos ali na região, uma região importantíssima por produzir, entre outras coisas, petróleo. E tal contraponto vai acontecer simplesmente à medida em que Israel passa a se fortalecer com o apoio militar norte-americano, se fortalecer com o apoio militar francês e até mesmo inglês, superando aquela raiva que Israel sentia do seu colonizador, a Inglaterra. Então, basicamente, o apoio ocidental dá muito poder bélico ao exército de Israel, o elemento importantíssimo, poder bélico, importantíssimo, como contraponto ocidental dentro do Oriente Médio. Então Israel começa a se fortalecer com o apoio ocidental. Sabendo deste apoio ocidental, o rei Nasser, como era conhecido, ele então vai avançar sobre Israel com o objetivo também de nacionalizar o Canal de Suez, que era de propriedade francesa, mas que ficava entre os territórios egípcios do Egito africano e do Sinai, território egípcio no Oriente Médio. A França havia construído no final do século XIX o Canal de Suez, estava sendo administrado pela França e pela Inglaterra esse canal. Era já um canal hiper importante porque marcava a passagem do Oceano Índico ao Mar Mediterrâneo, então tinha uma questão geopolítica muito poderosa e o Nasser queria nacionalizar este canal. E ele sabia que se ele invadisse então Israel, ele daria uma paulada ao aliado do Ocidente e exigiria como troca o controle do Canal de Suez.
O problema é que em 1956 o Nasser coloca em prática o seu plano e nacionaliza o Canal de Suez. Declara que o Canal de Suez é egípcio e declara guerra a Israel. O problema é que Inglaterra e França não queriam perder o canal e apoiadores de Israel que eram, entram na guerra ao lado de Israel contra o Egito. E a guerra é violentíssima, rapidíssima. Em 6 dias, pouco mais na verdade, em pouquíssimos dias, eles invadem inclusive o território egípcio, ocupando a capital, o Cairo. A derrota militar do Egito foi avassaladora. Inglaterra, França e Israel ocuparam o Sinai, ocuparam territórios do Egito africano, conseguiram explodir aviões egípcios em solo, que nem conseguiram partir dos aeroportos, das bases militares. Entretanto, isso chama a atenção da União Soviética. Lembrem-se, já é Guerra Fria. E a União Soviética se posiciona politicamente contrário a essa guerra, justamente porque tinha aí um cheiro de avanço militar, político e econômico de ingleses e franceses sobre a África. E o plano de partilha entre Estados Unidos e Rússia era um jogo de xadrez que os russos não abriam mão de retrucar a qualquer movimento do Ocidente. Então, os soviéticos acabam aí questionando fortemente os Estados Unidos sobre o avanço dos aliados Inglaterra e França e exigem a retirada deles do Egito mediante a intervenção soviética na guerra. Né? Se eles não saíssem, os soviéticos entrariam na guerra. E, obviamente, para evitar um conflito nesse momento, os americanos aconselham fortemente Inglaterra e França sair do Egito. Inglaterra, França e Israel se retiram do Egito. E o mais doido é que, como pagamento de indenização, Inglaterra e França permitem que o Egito controle o canal de Suez. O controle do canal, tão querido pelo Nasser, passa para a mão do Egito. Quer dizer, perdendo violentamente a guerra, ele ainda assim consegue o canal de Suez, que lhe confere, então, um gostinho de vitória, mesmo na derrota. Ele passa a ter prestígio entre o mundo árabe pela conquista política que realmente realizou. Obviamente que o Egito sai dessa guerra derrotado, é a segunda guerra entre árabes e israelenses. Esta o Egito sai derrotado e não tira da cabeça o desejo de se tornar o país líder do mundo árabe e aquele que vai varrer Israel do mapa. 11 anos depois dessa guerra, que aconteceu em 1956, portanto, em 1967, dá-se início a um novo confronto entre o Egito do Nasser, aliado com mais 2 países árabes, seria o começo aí da Liga Árabe, da União Árabe, contra Israel. Nós vamos ter em 1967 Egito, Síria e Jordânia declarando guerra a Israel. A chamada Guerra dos 6 Dias. Uma guerra violenta, uma guerra rápida, uma guerra que vai fortalecer e muito a posição de Israel no mundo. E é a narrativa desta guerra que a gente vê agora.
E aí a Guerra dos 6 Dias, mais uma tentativa em 1967 dos países árabes aniquilarem Israel. A Jordânia, a Síria e o Egito tentam invadir de uma maneira muito veloz Israel, mas recebem o contragolpe. Israel, muito forte, porque foi armado e treinado pelas potências ocidentais, Estados Unidos, Inglaterra e França, com um exército muito potente, em 6 dias, massacram os seus invasores, Síria, Egito e Jordânia. E, após 6 dias, anexaram territórios que eram destes 3 países, o que fez com que Israel crescesse e muito em termos territoriais. A gente vê a presença de Israel, por exemplo, no Sinai, região egípcia. Israel também tomou, que era até então do Egito, a faixa de Gaza, que havia sido ocupado pelo Egito lá em 1948. Era um território palestino, mas que foi ocupado pelo Egito. Israel também ocupou a Cisjordânia, que era um território palestino que foi ocupado pela Jordânia lá em 47, e as 2 laterais do Rio Jordão. Então Israel ficou com o Rio Jordão inteiro para si. Ao mesmo tempo, ocupou as colinas de Golã, na Síria, nascentes do Rio Jordão. Quer dizer, Israel venceu a guerra em 6 dias de maneira muito forte e ocupou territórios dos seus invasores, o que deu uma força regional muito grande a Israel, que nesse momento tem o 3º mais poderoso exército do planeta. Basicamente, claro que os palestinos não tinham nenhum pedacinho de terra para si dentro de Israel. E é aí que eles começam a se organizar. Os palestinos, em torno do seu grande líder, Yasser Arafat, abandonados pelos demais árabes, criam em 64 a OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Um grupo político que tem um braço militar chamado Fatah e que tenta, de alguma maneira, bater de frente com esse Israel extremamente poderoso. Obviamente, com muitas dificuldades, a OLP fica tentando organizar os palestinos para resistir a um exército que venceu todas as guerras contra os árabes, contra países árabes já organizados. Quer dizer que os palestinos não têm chance nenhuma contra esse exército. Naquele momento, principalmente. A verdade é que, cansados de apanhar de Israel, Egito e Síria decidem um ataque surpresa em 1973, num dia em que Israel não esperava, porque é um feriado religioso, onde os israelenses estão jejuando e orando, no dia do Yom Kippur, o dia do perdão judaico. Neste dia, Síria e Egito lançam uma ofensiva contra Israel, o que assusta bastante Israel e o mundo, mas Israel consegue a reviravolta e vence a 4ª Guerra Árabe-Israelense. Então dá para dizer que Israel em momento nenhum perdeu a guerra para os árabes que tentaram invadi-la.
As três últimas guerras, Israel venceu de forma extremamente violenta e rápida, sendo a primeira guerra só, a de independência, quando Israel não tinha ainda todo o apoio ocidental, a guerra que Israel mais sofreu. Israel era uma potência regional. Não perderia espaço para os árabes israelenses, para os árabes de forma nenhuma nas guerras árabes-israelenses. A verdade é que os países árabes, percebendo que não tinha como vencer Israel, apelaram para os seus vizinhos árabes que produziam petróleo e criaram o primeiro choque do petróleo. Apesar de Egito e Síria e Jordânia não serem imensos produtores de petróleo, eles politicamente apelaram à OPEP, a Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo, que envolvia o Irã, a Arábia Saudita, o Kuwait, os Emirados Árabes, o próprio Iraque. E a OPEP decide, em 1973, em reação ao apoio ocidental a Israel, que fez Israel vencer todas as guerras contra os árabes. Então, estes árabes produtores de petróleo decidem não vender mais petróleo aos países ocidentais, o que faz com que o preço do petróleo exploda de 8 para mais de 48 dólares o barril, o que causa uma imensa instabilidade econômica nos países ricos, e isso a gente conhece como primeira crise do petróleo. Já que não dava para batalhar com Israel no campo de guerra, contra os ocidentais no campo de guerra, foram para a economia, e isso afetou e muito os Estados Unidos, que imediatamente começam a fazer acordos com os países árabes. Em 1978, chama o Egito, que foi o pivô das 4 grandes guerras árabe-israelenses, para conversar. Em Camp David, sentam à mesa Israel, o Egito, mediados pelos Estados Unidos, e firmam um acordo. O Egito passa a receber apoio norte-americano, o governo egípcio se torna pró-americano, promete nunca mais Israel e cumpre, nunca mais atacou Israel. E, em troca disso, Israel devolve a península do Sinai, que era do Egito, e foi ocupada na Guerra de 67. Então, com a aliança Egito-Israel, acabaram-se as guerras árabe-israelenses. Entretanto, os palestinos que estão dentro de Israel, que já não tiveram qualquer apoio internacional durante as guerras árabe-israelenses, agora, com o começo dos acordos de paz mediados pelos Estados Unidos entre Israel e países como o Egito, ficam de fora, completamente de fora desses acordos, e não têm território nenhum. Eles, então, vão ao que a gente conhece como intifada. A intifada é a Guerra das Mãos Limpas, também conhecida como Guerra das Pedras. A intifada é uma guerra em que árabes, palestinos, pegam paus e pedras e vão às ruas para acertar a cabeça de soldados israelenses armados até os dentes. Então é essa a diferença que a gente vê aí na imagem. Pessoas com paus e pedras lutando contra tanques de guerra. Os palestinos desarmados fazem uma revolução e batem de frente com os soldados fortemente armados israelenses dentro das suas áreas. Quais são as áreas palestinas neste momento histórico? Voltando a um mapa mais antigo, os palestinos, neste momento histórico, pleiteiam o controle da faixa de Gaza, esse territóriozinho aqui, ó, e o controle da Cisjordânia. É o que os palestinos querem naquele momento histórico. E é por isso que eles lutam de forma intensa
na Intifada. O mundo presta atenção a isso e percebe que não dá mais para ignorar os palestinos. Então, os Estados Unidos chamam o Yasser Arafat, líder palestino, e pedem para ele abrir mão da guerra violenta. Então, a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, vai se transformar na ANP, Agência Nacional da Palestina, e o Fatah, o braço armado, deixa de ser um braço armado e se torna, na verdade, um partido político. Entretanto, membros do Fatah não aceitam baixar as armas, saem do Fatah e criam um outro grupo político militar que é muito forte hoje na Palestina, conhecido como Hamas. A ANP é controlada pelo Yasser Arafat, a Fatah, o partido político também. Só que o Hamas, apesar de ter no Yasser Arafat um herói e um líder, eles não seguem os mandos e desmandos do Arafat. Então o Hamas ele fica meio que à margem das decisões. A verdade é que, com essas mudanças, os americanos começam também a intermediar tratados de paz entre Israel e palestinos. Em 3 tratados seria dada aos palestinos independência. O primeiro, os palestinos aceitam a existência de Israel. No segundo, os israelenses aceitam a existência dos palestinos e os israelenses permitem que os palestinos na faixa de Gaza e na Cisjordânia tenham um governo autônomo, e em 2000 viria a independência da Palestina. Entretanto, atentados de israelenses ultranacionalistas, fundamentalistas, e atentados do Hamas, palestinos, coloca a perder o acordo de paz de 2000. E em 2000, então, ao invés de um acordo de paz, o que acontece é uma nova invasão israelense sobre os territórios da Palestina, da faixa de Gaza e da Cisjordânia, o que faz com que o Arafat chame pela segunda vez a Intifada, a Guerra das Pedras, a Guerra das Mãos Limpas. A Intifada 2, a segunda Intifada, começa em 2000 e é mais uma vez uma luta de um povo que praticamente não tem força militar contra uma nação, Israel, com poderio militar invejável. O Arafat morre nos anos de Intifada. Muito idoso, não se sabe se envenenado ou se por uma doença da própria idade, ele, em 2004, morre. Num momento em que a Intifada está muito violenta e numa postura muito imperialista de Israel, Israel, que ocupou o território palestino e criou seu próprio país, não aceita dar a faixa de Gaza e a Cisjordânia para os palestinos. E aí o que Israel começa a fazer? O governo de Israel, sob a liderança de um cara chamado Ariel Sharon, começa a colocar povoados judeus dentro da Cisjordânia, de modo a dominar completamente o Rio Jordão. E essas áreas brancas marcam as áreas judaicas dentro da Cisjordânia, as novas colonizações judaicas. Então os israelenses começam a migrar para dentro da Cisjordânia, a criar cidades, a criar povoados a partir de 2000, com o aval e apoio do governo israelense. As áreas verdes permanecem sob domínio palestino. E, para proteger os israelenses, o que o governo israelense faz? Cerca, põe muros em torno dessas áreas verdes aqui, para prender os palestinos dentro dos seus próprios territórios. Então começam a surgir muros em torno dos povoados palestinos que prendem ali os palestinos de maneira definitiva, formando assim uma espécie
de prisão, de campos de concentração de palestinos dentro da própria Cisjordânia, que seria território palestino e agora está sendo ocupado por Israel. E essa é a atual situação. Vocês assistiram aquele vídeo sobre Palestina que mostrava exatamente os checkpoints, as áreas palestinas completamente cercadas e os palestinos presos, sem poder sair de um povoado palestino para o outro, porque Israel prendeu todos eles nessas áreas de concentração. Então, árabes, palestinos e israelenses brigam pelo território, brigam pelo reconhecimento, brigam pela terra prometida, brigam por água, brigam por diferenças religiosas e também brigam por Jerusalém. Jerusalém é tida como a cidade sagrada por 3 grandes religiões monoteístas: o judaísmo dos israelenses, o islã dos árabes palestinos e o cristianismo do Ocidente. Os palestinos veem Jerusalém como sua capital e sua cidade santa, porque dali Maomé subiu ao poder. Ali naquela cúpula dourada nós temos a 3ª mais importante mesquita do Islã do planeta. Em Jerusalém temos também as paredes do templo, conhecidas hoje como Muro das Lamentações, região mais sagrada para os judeus, ao lado da região sagrada dos árabes. E nós temos também ali o Calvário cristão. Israel tem Jerusalém como sua capital indivisível, os palestinos também. Então, além de todos os motivos de conflito, autoafirmação, conflito étnico, existe também o conflito por controle de Jerusalém. Mais este conflito. E é neste ponto que a gente termina a questão árabe-israelense.